então. Eu vou começar então por apresentar o Concelho de Lousada, aqui muito brevemente. O Concelho aqui tem uma integração no distrito do Porto, no sentido dos ponteiros do relógio, tem o seu balizamento com o Concelho de Felgueiras, Amarante, Penafiel, Paredes e Passos de Ferreira, e ao norte tem o seu limite com o Concelho de Vizela, que pertence ao distrito de Braga. A composição administrativa que eu apresento aqui à direita é anterior a 2013, porque do ponto de vista da localização documental e do mapa de povoamento que a seguir apresento, é mais condizente com a documentação consultada do que aquele que é hoje, porque de facto com a agregação administrativa o território está completamente alterado do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista geográfico e das características próprias do Concelho de Lousada, vemos aqui à esquerda um mapa onde fica assinalado os limites do Concelho, bastante assentes nos limites, ou melhor, na topografia, na orografia natural do território. As áreas mais elevadas situam-se precisamente aqui na zona norte do Concelho, que normalmente é denominada de Serra de Campelos. Chama a atenção para aqui porque mais tarde depois temos aqui algumas referências documentais que vão apontar para esta zona mais elevada como elemento geográfico de referência. Trata-se de um território bastante irrigado, é atravessado esta zona pelo rio Sousa, tem como afluente o rio Mesio, depois pequenos rios que são drenados para estes dois cursos principais, mas de facto são rios estruturantes no território de Lousada, que depois vamos ver mais à frente, que é do ponto de vista do possível encastelamento que terá aqui acontecido e da própria rede viária que o atravessa. Do ponto de vista litológico, o Concelho é pautado essencialmente pela presença de granitos e por xistogravários. Em termos de rede viária do território, ela vem aqui assinalada um pouco na base do trabalho que temos vindo a desenvolver, essencialmente para o período romano. Esta rede viária depois vai se manter ao longo da Idade Média e parte destes traçados ainda hoje são frequentados. Chamo aqui a atenção para a rede viária aqui assinalada, este eixo viário assinalado a branco. O António Lima já referiu a importância da rede viária na travessia do Douro e esta é uma das vias que o faz, tanto aqui neste território. É uma importante via de origem romana que colocaria em contacto, em princípio, Brácara Augusta e Emérita Augusta e atravessar Marco Canaveses na cidade romana de Tongóbrega. Na Idade Média, Carlos Alberto Ferreira de Almeida aponta uma derivação de uma via que há algures por Meinedo, em que um eixo ia a Penafiel e daí entre os rios, e um outro rumava então à Ponta de Canaveses e daí a Tongóbrega para depois passar de seguida o Douro. O único elemento pontístico que sabemos estar relacionado com a rede viária romana era a Ponte de Barrimau, da qual apresento aqui dois registros fotográficos, e é o único elemento que temos para fazer a prova da existência desta ponte aqui neste local, porque de facto obras ocorridas nos anos 90, finais dos anos 90, princípios dos anos 2000, princípios já do século XXI, foi aqui construído um pontão pelo município e que levou ao desaparecimento destes silhares. Eu coloco aqui também a distribuição dos povoados da Idade do Ferro, essencialmente, identificados no Concelho de Lousada, porque parte das estruturas que nós vamos identificar com alguns vestígios medievais vão reocupar estes sítios elevados dispersos pelo Concelho e, portanto, são estruturas que acabam por ser reocupadas, ou são ocupadas na Idade Média, mas já havia uma tradição de ocupação desses espaços anterior, com exceção
depois de um outro sítio que vamos ver aqui mais à frente, que é Cimo de Vila. Em termos de povoamento do concelho entre o século IX e o século XII, que colocamos aqui como objeto de estudo no concelho, ele aparece documentado, o concelho, na documentação, na quase totalidade, com exceção de São Miguel, Torno, Caí de Rei e Lovares. Este elencado de documentação não está completo. É provável que trabalhos mais aturados no futuro possam vir a complementar a informação levantada e estes espaços que neste momento não temos referência documental medieval para o período aqui assinalado, não temos nenhuma referência que venha depois a ser preenchido. Desta documentação, nós conseguimos elencar 58 referências documentais para o período, então, entre o século IX e o século XII. 16 destas referências reportam-se exclusivamente, ou têm a indicação de igrejas, fazem referência às igrejas, 9 fazem referência à vila, e os restantes documentos compreendem referências a casais ou a herdades. Estas referências a casais ou herdades surgem ora isolados ou então relacionadas até com doações às igrejas, mas já permite ter aqui uma ideia da ocupação do território que começava a delinear-se ou começava depois a compreender aquele que viria a ser mais tarde o espaço do atual Concelho de Lousada. Entre as referências documentais analisadas, conseguimos identificar um conjunto de referências que, como já aqui foi dito, se reportam a elevações, portanto, áreas destacadas topograficamente no território e, portanto, com um cariz geográfico do ponto de vista documental. Para além das referências aos montes, neste caso, há depois também referências ao próprio rio, neste caso, o Rio Sousa, que ajudava a fazer o necessário enquadramento geográfico à propriedade ou à igreja referida no documento. Do século XI, apenas temos referência aqui ao Calvelo, ou Cavalo. O Cavalo penso que será uma corruptela de Calvelo. É esta zona aqui assinalada amarelo, e, portanto, seria provavelmente uma zona que hoje está arborizada, mas que na época seria apenas coberta de matos rasteiros e menos cobertura arbórea, e provavelmente o Calvelo venha daí. No século XII continuamos a ter referências então ao Monte Calvelo, e depois em 1137 acabamos por ter aqui uma referência distinta deste Monte Calvelo, que é o Sul dos Mons Loba Mourisca, e que não serve propriamente para indicar propriedades no território de Lousada, mas no território vizinho de Amarante e de Marco de Canaveses. Mais à frente vou falar nisso. O castro de Monte Pedroso, aqui referido, aqui localizado abaixo do Monte Telégrafo. No Monte Telégrafo, até hoje, não temos não identificamos até ao momento qualquer vestígio medieval. Temos sim um machado, aqui representado, apontado para o Calcolítico, cerâmica romana tardia e alguns fragmentos que julgamos pertencer à Idade de Bronze Final. No Monte Pedroso, ou no Alto do Pedroso, foram recolhidos alguns elementos cerâmicos, muito fragmentados, um deles provavelmente da Segunda Idade do Ferro, e os restantes medievais, provavelmente enquadrados entre o século X e o século XI. Aqui o Alto do Pedroso domina todo este alvéolo que pertence à freguesia de Silvares e que na Idade Média é bem referido como Vila Mós e Vila Silvares, e onde domina, para além de dominar todo este vale fértil, domina também a cabeceira de nascimento das águas do Ribeiro de Fontão e do Ribeiro de Pontarrinhas. Aqui à esquerda alguns fragmentos de filiação medieval, recolhidos então no Monte Pedroso.
aqui uma outra perspectiva deste domínio visual. Ele tem um domínio visual apenas centrado na Ribeira de Ponterrinhas e Ribeiro do Fontão, desaparecendo ou não tendo qualquer tipo de visibilidade para a parte norte, uma vez que se eleva muito acima da cota do monte, o Monte Telégrafo. Aqui uma perspectiva aérea do Cabeço, em que a melhor face, ou o melhor lado de acesso é precisamente pela parte norte. Aqui nesta zona, todas as outras vertentes oferecem naturalmente alguma defensibilidade. Não detectamos até hoje qualquer tipo de sistema defensivo, é provável que fosse composto por algum talude ou algum fosso que neste momento é difícil de detectar, até porque o monte foi arborizado. Aliás, os fragmentos cerâmicos foram recolhidos precisamente pelos remeximentos do solo. O Alto do Pinouco, ou povoado do Pinouco, situa-se em Oveleda. Aqui um conjunto de materiais também recolhidos no Alto do Pinouco, tal como o Monte Pedroso, situa-se no sopé de um outro monte mais elevado, que neste caso é um monte conhecido por Monte Crasto, e o domínio visual está centrado, essencialmente voltado para oeste e norte, para um alvéolo também bastante fértil ao longo do Rio Sousa. Os materiais aqui recolhidos são desde a Idade do Ferro, época romana e depois Idade Média, que também os balizamos entre o século XI e o século XII. Ao contrário de Monte Pedroso, que não temos qualquer tipo de vestígio de fortificação, aqui teria pelo menos uma cintura de muralhas e notam-se alguns entalhes na rocha, provavelmente para receber estruturas em madeira. Aqui uma vista aérea do Monte Pedroso, peço desculpa, do Pinouco. Aqui a vertente do Castro, na parte mais a sul, e aqui uma via que nós consideramos de origem romana. Nesta zona situava-se então a ponte de Barrimau. Haveria provavelmente aqui uma derivação que ia para a ponta de Canaveses. Então aqui uma vista geral deste vale aberto, espraiado, ao longo das margens do Rio Sousa, freguesia da Veleda. Aqui uma perspectiva ainda hoje dessa estrada, desse caminho, de ligação neste momento à capela de São Bartolomeu e àquela zona da Ponta de Barrimal, em alguns locais ainda com troços de lajeado. Passamos agora para São Domingos. São Domingos é o povoado da Idade do Ferro de maiores dimensões no conceito de Lousada. É provavelmente constituído por 3 cinturas de muralhas, aqui ligeiramente delineados, não é? Aproximadamente delineados. No topo existe um pequeno talude que poderá indiciar a presença de um recinto morado mesmo no topo. Foram realizadas sondagens arqueológicas há cerca de 20 anos que detectaram uns pequenos muros, uns muros muito toscos, mas a dificuldade estratigráfica e a ausência de leitura estratigráfica e a ausência de materiais não permitiu avançar uma cronologia para a estrutura. Pensava-se na altura que podia estar, de facto, associada à capela, que apontam ter existido aqui no topo, ou eventualmente até uma estrutura tardo-romana, mas, de facto, o revolvimento e a falta de materiais impossibilita apontar uma cronologia para aquela zona. O Castro São Domingos tem um domínio visual sobre o vale do Rio Mesio, que é para a sua nascente, que é para a sua foz, e vem sendo escavado desde 1994. Aqui uma outra perspectiva do povoado, com uma vista, um domínio visual sobre o Vale do Rio Mesio. Aqui mais 2 perspectivas do mesmo. Nas últimas escavações realizadas no topo do monte, junto àquela que consideramos a primeira linha de muralhas, vemos aqui assinalada. Não foi possível ainda determinar a sua utilização no tempo. Terá sido uma construção provavelmente de finais do século I, início do século I, finais do século I antes de Cristo, início do século I depois de Cristo. Não conseguimos perceber a sua previvência temporal.
O monte oferece defensibilidade natural em todo o seu perímetro e na parte norte tem inclusivamente um fosso, portanto oferecia alguma resistência na tomada do monte e poderia perfeitamente ter sido ocupado o topo no período compreendido aqui então entre o século IX e o século XII. Recentemente, escavações fora do perímetro amuralhado colocaram a descoberto um conjunto de sepulturas, provavelmente tardo-romanas ou até dos inícios da Baixa Idade Média. E, portanto, o que mostra uma previvência da ocupação do monte ao longo do tempo, desde provavelmente finais da Idade do Bronze até à Idade Média. Em 1258, nas inquirições, é dito que o monte que é fortificado, que tem vestígios de muralhas e que nele haviam agricultores. Portanto, alguns taludes que nós encontramos no monte terão sido resultante da atividade agrícola ali realizada. Também se justifica o desmonte que verificamos em alguns tramos, principalmente desta muralha que tem vindo a ser colocada a descoberto. Uma das curiosidades em termos de elementos defensivos no concelho tem a ver com a estrutura defensiva apontada como tipo nota, já abordada pelo professor Mário Barroca e pelo António Lima. O documento mais antigo que lhe refere é de 1137 e, como referi inicialmente nas referências documentais, é apontada como Sul dos Mons Loba Mourisca. Os bens doados ou referidos nessa documentação eram 6 casais em Vila Nova, aqui nesta zona de Marco de Canaveses, junto à igreja de Tuías. Depois o casal de Outeira, aqui já na margem direita do rio Tâmega, pertencente ao antigo território do extinto concelho de Porto Carreiro, com sede em Vila Boa de Quires. E depois, então, a Vila Arrabalde, aqui identificada na zona de Oliveira, Ataíde, pertencente ao concelho de Amarante. Portanto, este elemento apontado como sendo uma possível mota, pelo menos algumas características o indiciam. Tem aqui depois representações que aproximam um bocadinho a ideia da questão apontada aqui, da tipologia como sendo uma estrutura defensiva tipo mota. Na vertente aqui obtida de oeste, que é a vertente mais íngreme deste sítio chamado Cimo de Vila, de facto tem esta configuração, tipo uma mamoa, tipo uma lomba, e a vertente mais este tem melhor acesso. É provável que pudesse aproximar com esta reconstrução 3D, por exemplo, a vertente mais fácil acesso, ter, por exemplo, aqui uma paliçada, no qual poderiam ter algumas casas, algumas habitações, e a vertente contrária estar melhor defendida apenas com uma paliçada. Portanto, aqui a tapeçaria de Baia é um pouco a comparação da estrutura que nós identificamos aqui como a referida na documentação como lomba mourisca. Os fragmentos cerâmicos aqui recolhidos enquadram-se perfeitamente neste período, neste ambiente cronológico do século XI, XII. Aqui algumas perspectivas deste cimo de vila. Isto foi das primeiras visitas ao local. Aqui há alguma cerâmica recolhida e aqui uma perspectiva recente em que o sítio foi parcialmente destruído com o plantio de eucaliptos. A estratigrafia é praticamente inexistente, o topo do monte era todo ele de afloramentos rochosos e depois mesmo envolvente a potência de terras era muito reduzida, essencialmente composta por saibos. Portanto, daí apontarmos a uma estrutura defensiva instalada aqui completamente constituída por materiais perecíveis. Aponto já aqui algumas considerações finais para estar dentro do tempo, penso que estou quase a ultrapassar. Como estava a dizer, isto é um trabalho que foi lançado pelo André e a quem agradeço, mas de facto está numa fase ainda muito inicial, mas é um ponto de partida que eu julgo interessante para colocar esta questão no plano de investigações para o Concelho de Lousada, porque eu penso trazer aqui alguma novidade até para a criação do Concelho. Os locais considerados como possíveis castelos defensivos no atual Concelho de Lousada revelam um reduzido número de evidências arqueológicas, o que nos leva a considerar serem ocupados de forma intermitente ou durante um espaço temporalmente muito curto.
Lousada não integra aqui Vitas de Aneja, e as referências documentais começam a surgir apenas a partir de meados do século X. Portanto, daí esta tabela aqui representada. Esteve o Conselho fora das opções de repovoamento na Reconquista? Pronto, uma resposta que se calhar daremos mais adiante. Faltam trabalhos de campo orientados para melhor se depender da organização político-militar do território de Lousada no período objeto de análise. É provável que alguns cabeços que nós temos identificados com ocupação de outros períodos possam, no futuro, eventualmente revelar materiais enquadrados neste âmbito cronológico e então começamos a ter aqui uma melhor caracterização do controlo e de ocupação político-militar e de povoamento neste período aqui no Concelho de Lousada. Há um significativo crescente de referências documentais para o Concelho de Lousada entre o século IX e XII, o que permite deduzir tratar-se de um território militarmente estável, favorável à fixação de populações. Portanto, à medida que nós vamos avançando no tempo, depois nesta altura temos aqui a criação do Concelho, portanto o território estava pacificado, estava estável e daí as populações e os nobres a implantarem-se nesta área do Sousa e do Rimesi. Entre os finais do século XII e meados do século XIII, em que globalmente se assiste à formação da terra de Lousada, parecem estar relacionados o Cais São Domingos, Monte Pedroso e Alto Pinoco, servindo estes outeiros possivelmente como elementos, não somente como referência geográfica, mas também como de afirmação do domínio sobre o território, que em 1220 é composto por 7 freguesias e em 1258 por 14 freguesias. Portanto, vou terminando por aqui a minha comunicação, chamando a atenção de facto aqui para o Concelho de Lousada em 1258, em que vemos aqui um conjunto de elementos topográficos, geográficos, que parecem estar voltados uns para o interior deste território, outros para o exterior, mas aqui a balizar o aparecimento do Concelho de Lousada. Deixo aqui uma referência para o Alto dos Três Caminhos, onde o aparecimento de materiais do Cocolítico, da Idade do Bronze e da Idade do Ferro poderá também revelar aqui materiais da Idade Média e acabamos por ter aqui um território circundado de um conjunto de elementos defensivos, provavelmente para a afirmação deste território de alguns senhores que o queriam ver aqui reforçado. Portanto, acho que era tudo que tinha para trazer até vós hoje. Obrigado.